Eu faço esse relato para registrar alguns acontecimentos e emoções sentidas durante as sessões Encontrando a Alma do Amante, e especialmente após, nos dias que se passaram. Durante a primeira sessão, eu não tive visões ou emoções intensas como já ocorreu outras vezes. Eu me lembro que vi uma senhora e tive um sentimento de que deveria ver o KSW 460. Também tive muito sono algumas vezes, acompanhado de uma emoção do tipo, deixa a alma ir. E no final era como se eu chamasse o Sr. Cash para encerrar a sessão, porque vinha à minha mente, thank you very much for today, o que ele sempre fala quando vai encerrar. E isso eu sabia que era a fisicalidade fugindo de algo, e que foi revelado posteriormente. Assim, em um primeiro momento, eu não consegui distinguir grandes emoções, mas já participei de outras sessões que as percepções e entendimentos foram surgindo depois. Então eu busquei me colocar atenta. Logo depois da sessão, aconteceu uma situação conturbada ao meu redor sem um motivo aparente, mas eu mantive o posicionamento de fazer o melhor que me cabia e observei o que iria acontecer. No final de semana que se seguiu a sessão, estudei o KSW 517 e nele o Sr. Cash falava que a alma do Criador se transmuta na alma do homem. E isso me tocou de um modo diferente. Na verdade, eu senti o que foi falado. Eu vi o Criador nos meus olhos e senti que ele entende a humanidade através de mim. Então, como eu não me esforço para ser perfeita e para dar o melhor de mim, para que ele veja o melhor? Foi algo avassalador. Um choque de realidade que eu não enxergava e que me levou a refletir sobre o ethos e a ter certa vergonha do que eu mostro ao Criador. Hoje, eu entendo que isso foi um reflexo da sessão, mas talvez não só dessa. Agora pode parecer óbvio, mas já foram tantos ensinamentos sobre como os seres criados participam da criação, como eu não tinha percebido isso antes, como eu não tinha sentido isso antes. Talvez eu não tivesse ainda entendido o amor, e talvez eu ainda não entenda, mas eu senti algo e com isso pude entender que o olho que tudo vê, só vê porque está em mim. E isso me despertou questionamentos interiores. Depois de conhecer a Fundação Cash, eu desenvolvi o hábito de tentar investigar as minhas emoções, perguntando a mim mesma de onde elas estão vindo. E as mesmas perguntas surgiram à minha mente. E eu achei que encontraria as mesmas respostas, porque já havia conseguido entender muito de mim com as sessões de voo. Mas as respostas não foram iguais. Elas me levaram para um nível de reflexão de traumas e emoções muito mais profundo, e eu não tenho dúvidas da conexão com a vivência do evento. Na semana posterior ao evento, durante o KSW 518, o Sr. Cash apresentou alguns gráficos da sessão. E sobre isso, disse que tanto a alma do homem quanto a alma da fisicalidade deixaram a fisicalidade por 3 vezes. Mas o mais interessante foi que a fisicalidade no gráfico não tinha sinais, era como o momento da morte física. Logo me dei conta de que por 3 vezes eu tive necessidade de me deitar durante a sessão, porque tive um sono incontrolável. E outros buscadores de conhecimento comentaram que também apagaram. Bom, nós transmutamos em alma. E com isso chegou o KSW 519. E eu ainda não tinha conseguido assistir o KSW 460, aquele que surgiu na minha mente durante o evento. Pois bem, o vídeo que o Rick colocou na abertura do KSW 519 foi um trecho do KSW 560. Então, assim que eu pude, comecei a assisti-lo. E houve um ensinamento sobre como as emoções são criadas no cérebro, com a interação da alma do homem e da alma da fisicalidade. Mas não foi só isso. Nesse ensinamento, houve uma pergunta minha. E eu não faço muitas perguntas, nem me lembro conscientemente em quais ensinamentos as fiz. E na resposta, o Sr. Cash se aprofundou no ensinamento sobre como as almas interagem para criar as emoções no cérebro e sobre como temos todas as conexões com o universo e com o Criador dentro de nós. Tudo estava interligado. Não podia ser coincidência.
Bom, nessa altura já haviam se passado, acho que umas 2 semanas, e o caos que comentei que tinha se formado no ambiente ao meu entorno, alguns dias após a sessão, foi se dissolvendo. Soluções surgiram, decisões foram tomadas, e eu só observava o movimento dos campos agindo entre as almas. Situações que pareciam imutáveis, de repente foram resolvidas. Então a segunda sessão chegou, e com ela a responsabilidade de focar em amar a alma da fisicalidade. Eu tentei manter a atenção nisso durante todo o tempo, e a emoção de paz, serenidade e aconchego vieram várias vezes. Também tive sono em 2 momentos, e talvez possa ter ocorrido algo como na primeira sessão. Mas dessa vez eu não senti medo, eu não quis ir embora. Foi isso que o Sr. Cash mencionou que ocorreu na primeira sessão, que os buscadores de conhecimento tiveram medo. Eu acabei precisando sair um pouco antes que terminasse o evento, porque ao meio-dia do Brasil eu precisava estar no trabalho. Então eu não tive tempo de almoçar, pois se tivesse tido, talvez teria comido, por receio de sentir fome. Me lembro que passei na frente de um restaurante e pensei em um bife. Mas então foi como se a alma me chamasse. O bife não, conversa com a vaquinha. E assim fiz como o Sr. Cash costuma dizer. Eu ofereci meu amor e pedi que o dela me nutrisse, se desejasse. Bom, eu não senti o gosto do alimento, mas também não tive fome. Passei o dia todo com o café da manhã que ingeri às 6h30 e o resto do dia se passou com 2 xícaras de café, um pedacinho de chocolate e uma unidade de biscoito que colegas de trabalho compartilharam e aceitei por educação. Talvez para muitos isso possa não ser algo tão especial, mas para mim foi. Porque mesmo durante as sessões de alimentação, eu nunca tinha ficado sem sentir a necessidade de alimento como fiquei dessa vez. Tudo era leve e uma emoção de paz e de que estava tudo bem. Não havia ansiedade nem agitação interna por comida. Foi realmente algo diferente de tudo que eu já havia sentido. E por fim, no sábado seguinte, a sala do Zoom ainda estava aberta. E eu me sentei e coloquei os 2 fones. A segunda sessão de voo eu fiz com 2 fones, esqueci de comentar. Senti de tentar me conectar ao meu avô, que foi a representação de um pai em minha vida. Sonhei com ele poucas vezes desde que ele partiu da fisicalidade e nesse dia desejei encontrá-lo. Primeiro, eu busquei o amor dentro, e então o trouxe à mente, ofereci meu amor e perguntei se ele estava disponível. Nada vi, mas senti uma emoção linda de amor, carinho e respeito, que me levaram às lágrimas de alegria. Eu agradeço ao Sr. Cash e sei que agradecer é muito pouco diante de tanto conhecimento compartilhado. Espero conseguir devolver em amor e serviço tudo que eu estou recebendo. Meu sincero muito obrigada.